Alunos do nono ano de Geografia, tudo bem com vocês? Hoje eu quero, nessa aula, fazer a correção daquelas duas propostas que eu pedi para vocês, de atividade do livro, de questões do livro didático de Geografia. Então vamos lá. A primeira da página 24, o que foi o Muro de Berlim? Então a primeira pergunta, por que o Muro de Berlim foi construído? Bem, vocês viram na leitura, que não é uma leitura fácil, foi muito fácil de identificar essa leitura, que após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bem, na prática isso aconteceu em uma divisão em 2 blocos, socialista e capitalista. Socialista representada a Alemanha Oriental, o lado comunista, a Alemanha Oriental, que era a ocupação da União Soviética, e do lado a Alemanha Ocidental representado o capitalismo, que é o capitalismo, os países como Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. Portanto, o muro foi construído porque as pessoas não se contentavam com aquele regime comunista, soviético, e passaram a fugir desse regime. O muro foi construído na cidade de Berlim, dividindo a cidade de Berlim, passou a ser a capital das 2 Alemanhas, oriental e ocidental. Foi construído ali. Um muro que se estendeu por alguns quilômetros, com a proposta de barrar, portanto, a fuga em massa de profissionais até especializados, como engenheiros, professores e tantos outros profissionais especializados, que poderiam diminuir bastante o rendimento econômico, e dar uma confusão social na própria Alemanha do lado socialista. Portanto, o muro foi construído para impedir a saída dessas pessoas. Então, vamos lá, na questão 2. Em sua opinião, a construção e posterior queda do Muro de Berlim reforça ou refuta a afirmação: a ordem mundial é dinâmica. Bem, é uma questão na qual pede sua opinião, mas é pessoal, mas não no sentido de que qualquer coisa que eu escrevo vale. Não é assim, gente? Tem que estar em consonância com o que já estudamos. Você tem que defender seu ponto de vista. E sim, é uma nova ordem construída, porque com a queda do Muro de Berlim, representou a queda da hegemonia do mundo em 2 blocos. A queda do mundo bipolar entre capitalista e socialista. Por isso, o Muro de Berlim representa uma nova ordem mundial que vai se configurar também ao longo de um processo, na qual temos aí o que falamos com vocês, uma ordem unimultipolar. Então vamos lá, na 3. A 3 divide em 2 questões. Pede aqui para fazer uma pesquisa sobre a construção do muro entre Estados Unidos e México. Então, letra A. Você acha semelhanças justificativas dadas para a construção desses 2 muros? Quais? Bem, são relativas semelhanças. O Muro de Berlim era para impedir a fuga, como nós já vimos na questão 1, dos habitantes da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, ou seja, a fuga dos habitantes da Alemanha socialista para a Alemanha capitalista. Não aguentando a pressão do regime socialista, fugiam para o capitalismo, para o mundo capitalista. Tem uma certa relação, pois os Estados Unidos ele quer barrar a entrada de imigrantes ilegais que não têm visto, autorização para entrar nos Estados Unidos, mexicanos. É um contrassenso porque os Estados Unidos coloca muitas indústrias, inclusive automobilísticas, no México, perto da fronteira com os Estados Unidos, na qual utiliza a mão de obra mexicana para isso, que é mais barata. São chamados de indústrias maquiladoras. É um capital americano dentro do México, utilizando a mão de obra mais barata mexicana, e depois essa mercadoria volta para os Estados Unidos, ou seja, aqueles automóveis voltam para os Estados Unidos. Mas eles não querem barrar a entrada de imigrantes legais, dizendo o atual presidente, Trump, que isso implicaria em gastos muito grandes com a economia. Mas o gasto que ele tem para deportar também é grande, por isso ele quer passar parte desse gasto para
os países da qual saem essas pessoas. Mas relativamente sim, tem uma relação muito próxima os dois grupos. Querem barrar alguma coisa. No caso, na Alemanha Oriental, a saída, e aqui nos Estados Unidos, a entrada de imigrantes, com o mesmo propósito, né? E a letra B. Em duplas, né, vocês vão sozinhos, é claro. Você é a favor ou contra a construção de muros entre fronteiras do México e dos Estados Unidos? Também uma questão pessoal, mas uma questão pessoal que você deve justificar, corroborar, né, fundamentar, porque é a sua resposta. Eu vou falar da minha, sou contra, sim, sou contra. Porque a barreira não é um paliativo, né, momentâneo para o problema que está ali. Se não for pelo México, vai ser por outro lugar, né? O que tem é você desenvolver, desenvolver os países, né? Não fazer com que os Estados Unidos seja uma ilha, né, com grande desenvolvimento, e os outros com baixo desenvolvimento, fome, desemprego principalmente, e isso tudo fomentado pela indústria globalizada, que é propriamente a indústria americana. Então, o próprio Estados Unidos cria esse grande problema, né? Então, desenvolver as regiões seria o principal propósito para evitar a fuga dessas pessoas. Por que elas saem? Porque encontram a proposta de melhor condições, melhor vida em outro país. Por isso vão para os Estados Unidos buscando o sonho americano. O que é o sonho americano? Né? De melhorar a vida. Né? E não está tanto assim mais. Né? Foi bastante no passado, mas hoje nem tanto. Então, assim, não é uma solução muito conclusiva, né, direta, uma solução que vai pôr fim ao problema dos imigrantes, a construção do muro, né? Tem outras medidas. Desenvolver as regiões seria bem melhor. Ok, meninos? Ótimo. Então vamos lá para nossas orientações para o segundo questionário, que era da globalização, na página 244. Então vamos lá as perguntas. Quais as principais controvérsias sobre a globalização? Primeiro, eu tenho argumentos positivos da globalização e também argumentos negativos da globalização. Os positivos, trouxe ganhos para todo mundo, desenvolvimento para todo mundo. Bem, negativo, não foi tanto assim. Ou seja, aumentou a desigualdade entre os países, né? E há também controvérsias até quanto começou a globalização. A gente discutiu isso no início do bimestre, né? Que se a gente fosse pensar a globalização, ou pensando a tecnologia, claro, agora, né? Essa globalização, mas o movimento, né, de aproximar mercados, pessoas, acontece a todo momento, desde o mundo antigo, né, com os romanos, por exemplo, né, os árabes depois. Então, a globalização tem essas controvérsias. Quando ela começou, se eu tomar a internet, a tecnologia, é agora, mas se não, eu posso retroagir isso há algum tempo atrás. Ok? Então, vamos lá para a segunda. A globalização aumentou a desigualdade internacionais? Explique. Olha, em parte sim e não. Como assim? Bem, aumentou a distância entre os países capitalistas desenvolvidos e os países capitalistas subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, utilizado dessa outra forma também. Mas há países que se beneficiaram disso, países em desenvolvimento que se beneficiaram dessa globalização, entre elas o Brasil. Por exemplo, China, Índia, a Turquia, Brasil. Vamos falar do Brasil. Por que se beneficiou? Porque algumas indústrias vieram para cá, indústrias transnacionais, e realmente melhora o país. É claro que eu dou incentivo, o governo brasileiro dá incentivos, isenção de impostos, incentivos como área para construção, diminui os impostos para ter o desenvolvimento daquela indústria, mas a indústria, ao crescer, ao desenvolver, ela contrata contrata funcionários, ou seja, gera empregos diretos. Eu estou contratando funcionário para trabalhar na empresa, mas também gera empregos indiretos, que soma esses indiretos muito mais do que os diretos. O que são os empregos indiretos? Eu contratei um funcionário, mas aí esse funcionário, no seu intervalo, ele vai lá na esquina, sai da fábrica, vai lá na esquina comer um lanche ali na padaria. Olha, eu estou gerando um emprego lá, porque a padaria, ou o mercadinho, ou qualquer outro, vai
se localizar nas redondezas da fábrica, buscando esse público que está ali. Empregos indiretos também, olha, eu vou fazer um refeitório na fábrica para atender meus funcionários, mas eu vou contratar uma empresa, olha, estou gerando emprego indireto. Eu vou comprar, por exemplo, na minha produção, eu vou comprar pratinhos para colocar o meu produto para ser embalado. Eu não faço os pratinhos plásticos, eu tenho que contratar, eu tenho que comprar esses pratinhos plásticos, então empregos indiretos. A fábrica de pratinhos plásticos vai contratar mais pessoas para atender a demanda, então gera muito emprego, e por isso esses países se beneficiaram disso, né? Vamos agora na última. A globalização beneficiou muitos países que eram considerados subdesenvolvidos. Em caso afirmativo, cite exemplos. Bem, está muito em consonância com o que já discutimos. O exemplo dos países desenvolvidos que foram beneficiados, eu já disse, mas vamos retomar. China, a Índia, vou falar de um outro, Indonésia, o México, né? Provavelmente o Brasil, já falamos, a Turquia. Bem, por que beneficiaram esses países? Tal como eu já disse na questão 2, mas em especial os índices de pobreza e de população em situação de fome diminuiu muito. É claro que existe? Sim, mas diminuiu muito. Inclusive os índices de desenvolvimento humano, chamado de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, cresceram muito nesses países. Ou seja, deixaram de ter aquela referência muito clara à pobreza, né, e passaram a ter esse universo dos seus nacionais, das pessoas que vivem no país, a ter acesso a outros bens de consumo que antes no passado não tinham. Bens de consumo, por exemplo, celular, uma televisão, né, coisas desse tipo. Então desenvolveu bastante esses países, por conta do que já também parte do que já discutimos na questão 2. Certinho, meninos? Então corrigido esses dois questionários. Na próxima aula, nessa aula de hoje, vocês vão ver que eu indiquei uma leitura para vocês fazerem. Então, esse questionário eu encerro o primeiro bimestre, e com a leitura que eu indiquei para vocês, já vamos começar o segundo bimestre de Geografia. Tá joia? Até a próxima aula, então.